Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez num culto para ouvirmos a palavra de Deus, que já é do nosso conhecimento de que é somente nela onde achamos o conteúdo da vida interna. E quero acreditar que estão bem de saúde e nós também estamos bem pela graça de Deus, e dizer que ainda estamos a continuar a baquetear precisamente na estatura do varão perfeito. Está sendo uma grande bênção, principalmente para mim, dizer que essas mensagens ou essa mensagem é precisamente aquele cadáver que foi prometido precisamente no livro de São Mateus 20:24, que talvez gostaria de citar neste momento. Esta mensagem é precisamente aquele cadáver que foi citado no livro de São Mateus 24. Se você notar, poderá notar que naquele momento em que todo mundo estará seguindo os falsos profetas, como está citado aqui no livro de São Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, que é precisamente onde saiu esta mensagem, no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. No versículo 28 é onde este cadáver é mencionado. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Enquanto que todo mundo está atrás desses falsos cristos e falsos profetas que estariam a mostrar ou que estão a mostrar seus encantamentos, haverá um grupo. Este grupo se unirão ao redor do cadáver. E se você notar aqui, diz-se que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E notei uma coisa aqui que acabou me abençoando, precisamente antes de começar, estava a tentar meditar e pensar um pouco. E se você for anotar, poderá ver que a águia é precisamente o emblema cristão desta era. O cristianismo nesta era é precisamente representado por uma águia, porque houve um tempo em que o leão era o emblema, e também houve um tempo em que o benzeiro era o emblema, tempo do emblema do homem, quando levantaram os homens tais como Lutero, assim como Wesley. Mas esta era, você poderá notar que é representada por uma águia.
uma águia, porque é a era em que a igreja subirá. É o único animal que talvez não é, digamos, terrestrial. É um animal que pode ir nas alturas, predizendo ali que seria nesta era de águias que a igreja seria arrebatada, que é na era em que nós estamos a viver. Só estamos a banquetear, temos que nos alimentar, e a maioria desses animais, estamos a falar de benzeiro, o leão, o homem, todos eles, quando ainda são, digamos, crias, alimentam-se de leite. Estamos a falar do leão, benzeiro e o homem, todos eles se alimentam do leite. Mas a águia começa logo por comer carne, que é precisamente as coisas profundas de Deus que estamos a ver e baqueteando nesta era em que nós estamos a viver. Portanto, vamos continuar a baquetear, porque o baquete foi feito precisamente para nós nesta era em que estamos a viver. Sim, gostaria de tornar de novo a ler segundo Pedro, estou a começar a partir do versículo 5. Vós também, pondo isto mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal amor. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. Eu tenho a certeza de que cada um ainda se lembra onde terminamos na quarta-feira. Estávamos precisamente aqui, talvez subir um pouco para o parágrafo 85, onde estávamos ainda a falar a respeito do lírio e aquela experiência do irmão Jack Cole. O profeta diz aqui, estávamos a falar precisamente a respeito de virtude, a importância de virtude, e talvez tentando mostrar o desapontamento que surge quando não há virtude. Ele diz aqui, agora o lírio cresce desde o muito profundo do lodo, e cada momento do dia está extraindo da terra. E que faz com esta virtude que tira da terra? Depois de ter extraído as virtudes da terra, não é para si próprio, nem sequer para se esconder, todavia é para compartilhar com as abelhas. E ele diz para o admirador, e ele diz a mostra para o admirador. O lírio é uma coisa formosa. Sim, aquelas flores que aparecem nas lagoas, nos rios e tudo mais. Aquela beleza que ela ostenta e assim sucessivamente. Mas ela batalha, luta, labuta até chegar àquela posição em que pode mostrar a sua beleza e compartilhar com as abelhas e tudo mais, onde podem vir levar matéria-prima para fazer o seu mel e tudo mais.
E ele diz, o lírio se abre para que a abelha entre e tirar sua parte. O mel, ele não se queixa, tem estas coisas para reparti-las. Que tal se a abelha entrasse e viesse ali? Não há suficiente fundo, não há mel. A pobre abelha pensaria, que classe de lírio é este? Que classe de lírio é esse? Que tal se um indivíduo desejando a salvação chegasse a uma igreja que crê que os dias de milagre estão passados? É como disse uma vez o irmão Jack Cole, quando foi a um restaurante para almoçar e lhe deram uma enorme lista dos pratos que podiam preparar. Começou a ler e chegou à carne assada e disse, dá-me carne assada. E a pessoa que estava, o servente, respondendo, disse, senhor, sinto muito, mas isso foi para ontem, já não temos hoje. Está a ver? É como ele está tentando nos mostrar aqui que as igrejas que dizem que o batismo do Espírito Santo foi para os apóstolos, essas coisas todas, milagre foi para os apóstolos, é precisamente a resposta que este servente deu ao irmão, a este irmão Có. E ele continua, ele disse, é melhor que me vá a um restaurante onde tenha comida, porque aqui não tem nada de comer. Sim, quando você vai nessas igrejas formais, digamos, você vai na catedral, não há nada, não se come nada. E é um restaurante que precisamente tudo que talvez que você pode precisar não vai apanhar. E ele diz, em um homem espiritual que está crescendo, necessita de comida para se alimentar. E isso é a palavra de Deus. E eu creio em cada palavra de Deus. Deus tem uma mesa posta onde alimenta aos santos. Ele convida seus escolhidos, vinde e comei. Ele nos alimenta com seu maná e nos supra toda necessidade. É uma canção. Vencear. Quão formoso é comer com Jesus cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Comer e baquetear com Jesus todo dia. Agora, ele tem que ter virtude. Já estamos a falar aqui da primeira ou da segunda etapa, ou a segunda escada, ou o segundo material que se precisa nesta casa de Deus. Sim. Agora, sempre há alguém que encara sentir o cheiro do perfume do lírio. O lírio não é egoísta. Ele tem este perfume, pois antes que possa distribuir o perfume, tem que tê-lo. Antes que possa distribuir mel, tem que tê-lo. Antes que possa distribuir formosura, tem que tê-la. Antes que você possa repartir virtude, tem que tê-la. Antes que você reparta, digamos, a palavra, em primeiro lugar, ela deve estar em você. Assim sendo, acrescentai à vossa fé virtude. E ele diz, amém. Entendem? Poderíamos ficar neste ponto por muito tempo, mas o tempo avança. Acrescentemos virtude à nossa fé. E ele continua e diz aqui, agora, primeiro temos fé, que é precisamente aquilo que já vimos, que é o alicerce do cristão. Tudo aquilo que a gente aceitamos na Bíblia é precisamente pela fé.
o justo viverá pela fé. A fé é o alicerce. A fé é o fundamento firme, inabalável, desde que o alicerce de uma determinada casa não é das melhores, aquela casa está em perigo de desabar a qualquer momento que aparecer uma tempestade. Só é aqui onde o cristão tem que estar bem firme, sabendo que ele está seguindo, sabendo que Deus é imutável, sabendo que Deus é Deus e sempre permanecerá com a sua palavra. Vá o que for, venha o que vier, independentemente do que acontece, se o mundo explodir ou não explodir, Deus sempre estará firme e pronto para confirmar e fazer bem a sua palavra. O crente deve estar resoluto, sabendo que a palavra de Deus é infalível. Querer nela na totalidade. E quando você chega a este ponto, venha o que vier, independentemente o que acontecer, nem se você orar e Deus não responder, você sabe que Deus sempre responde. Tarde ou cedo vai responder, ou alguma razão por que Deus não pôde responder, e assim sucessivamente, e aquilo não vai abalar, porque você tem fé inabalável. Agora, primeiramente temos fé, logo virtude, e em terceiro lugar acrescentemos ciência. Já estamos a colocar outra base aqui. Eu tenho a certeza de que meus irmãos aqui poderão talvez ter que colocar, mas é precisamente uma coisa dessa, eu não sei se poderão ver. Já estamos a construir esta casa de Deus. Já colocamos aqui a fé como o alicerce e agora já colocamos aqui virtude e agora estamos a ver a ciência ou conhecimento. Vamos falar precisamente, continuando, pegando ali a colar, mas e entrando agora na ciência ou conhecimento. Eu tenho a certeza de que vai ser bom, Deus vai nos abençoar. E agora, primeiro temos fé, logo virtude, e em terceiro lugar acrescentamos ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo. Essa parte que devemos pegar. Quando se diz acrescentar ciência, não está-se a falar da ciência mundana ou ciência natural. Talvez será explicado um pouco melhor lá em frente. Porque isso, e ele diz, agora, isso não quer dizer ciência do mundo. Porque isso é loucura para Deus. A ciência do mundo é loucura para Deus. Mas esta é a ciência para julgar o quê? O bem do mal. Estamos precisamente a falar aqui da ciência, que é o conhecimento, a capacidade espiritual de discernir o bem e o mal. E como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Só a sua ciência, se é uma ciência correta, deve lhe ajudar a saber se a palavra de Deus é correta ou não. E realmente, se é uma ciência correta, divina, vai ensinar para você saber que a palavra de Deus é correta. Se você pode pôr a um lado todos os seus credos e toda a sua incredulidade, tudo o que diz que tem feito,
então terá ciência para querer que Deus não pode mentir. Só isso precisa também de ciência para você saber que Deus não pode mentir. Em nenhuma maneira, antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Está citado Romanos 3:4. Agora, estamos obtendo ciência. Isso é suprema. Não se tem que ter 4 graus de universidade para ter esta ciência. Se não é ciência que se obtém através, digamos, de escolaridade, porque estamos a falar aqui, não é ciência natural, como se diz. Estamos a falar aqui de ciência divina, onde instruem homens e mulheres para serem cientistas espirituais, porque é uma ciência espiritual. E quando é uma ciência espiritual, só pode instruir cientistas espirituais. E é precisamente, eu estava pensando que é precisamente neste momento que estamos a viver, como acabei de me referir, quão bonito a coisa é. Da mesmíssima maneira que foi precisamente nesta era em que nós estamos a viver, em que os cientistas mundanos conseguiram inventar, digamos, astronauta para poder quebrar as atmosferas e ir até a Lua. Isto tudo está mostrando que os cientistas espirituais também estão prontos agora para poderem quebrar a gravitação e subir nas alturas, como foi dito, que encontraremos o Senhor nos ares. Como já havíamos mostrado os dois lados, que quando uma porta era aberta, sempre proveu os dois lados. E aqui descobrimos. É por isso, amados irmãos, tudo que você pode pensar está precisamente nos indicando que o arrebatamento está à mão. Qualquer canal que você quiser tomar, acabei de tomar aqui este canal, que é precisamente de unção que Deus derramou. Houve um tempo que se chamava tempo de leão, tempo de benzeiro, tempo do homem, e agora estamos a viver no tempo da águia. Nesses outros tempos atrás, o homem, o cientista natural, ele não podia descobrir astronauta para ir à Lua, porque a unção ainda não tinha sido derramada para fazer isso. Mas na era em que nós estamos a viver, que é precisamente a era da águia, em que Deus derrama o Espírito para preparar um povo para, ao abrir e fechar de olho, deixar este mundo. É nesta era em que nós descobrimos os cientistas naturais a inventar astronauta, como sinal de que os cientistas espirituais que somos nós, e como nós estávamos a mostrar, acho que todo mundo está ciente, já mostramos, acho que naquela mensagem passada, o irmão Branham dizendo que Deus nos enviou o astronauta para nos tirar da Terra. E o astronauta que Deus nos enviou é precisamente a coluna de fogo. A coluna de fogo. E a coluna de nuvem, como sabemos que é precisamente a mesma coisa. Portanto, o nosso astronauta está precisamente na Terra. E estamos entrando, se vestindo daquela roupa que se veste quando vão à Lua e tudo mais. E esta mensagem está a fazer este trabalho de nos vestir,
de nos preparar, como foi dito, que a sua mensagem preparará a segunda vinda de Jesus. Só esta mensagem está a preparar os cientistas espirituais para poderem descolar a qualquer momento. E uma coisa bonita aqui, que talvez dá para citar, eu não sei por que essas coisas têm que ser citadas, talvez podem ser úteis para alguém em algum lugar. Sim, quando é preciso uma grande pressão. Quando o astronauta vai descola-se através de uma grande pressão. A pressão é que faz com que o astronauta descole com aquela velocidade. E muitas das vezes naquele lugar onde estava, quando descola, fica uma tal pressão, sai fumo, sai fogo e tudo mais. E é precisamente onde nós estamos. Porque a Bíblia diz que antes que venha este dia grande e terrível em que tudo será abrasado, haverá um povo que será arrebatado. E logo que formos arrebatados, como o astronauta que quando escola deixa o lugar ardendo, quando a gente sermos arrebatados, deixaremos este mundo em chamas. E dizer a verdade, amado, essa pressão, como eu dizia, que a igreja vai ser pressionada até chegar a um ponto em que ela poderá até dizer: Senhor, venha, Senhor. Já chega, deixa-nos partir para o nosso lar celestial, o lar de paz. Oh, meu Deus, eu estava pensando esta manhã, quando entrei no tabernáculo para fazer a minha oração matinal, e acabei pensando que tal algum dia deparar-se com um ser celestial, ou talvez um irmão que já partiu depois da ressurreição, ele aparece e diz Shalom, e num instante, ao abrir e fechar de olho, você está transformado. Que momento glorioso vai ser, sabendo que tudo já tem passado. Portanto, esta é a era que nós estamos a viver. Em todo lado, em todo sentido que você queira tentar ver, sempre vai terminar compreendendo que este é o tempo. Se a semente já se tornou semente de novo, não é colheita. Se a colheita é feita, o capim que fica na machamba não é queimado. Tudo que você queira, qualquer sentido que você queira se colocar, há de ver precisamente que isto aqui é o fim. Tive assim um privilégio de assistir um filme que estava de algumas pessoas que foram à procura da cidade de Sodoma e Gomorra, e para investigar o que a Bíblia diz, como a cidade foi queimada, e descobri que realmente o fogo de Deus era intenso. Tudo realmente queimou-se. Até as montanhas que estavam ali perto se tornaram em poeira. Você pode aproximar e talvez uma montanha parece que está intacta, mas quando você pega assim, roe-se como estivesse a pegar uma coisa já abrasada, e só sai cinza. Porque Deus realmente ele sempre dá exemplo. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram colocadas como exemplo de que quando a gente atingir este nível, o mundo será destruído. E é este nível que o mundo já atingiu. E quase tudo, para mim, e eu entendo pelas escrituras que não falta quase nada. A única coisa que Deus está esperando são alguns acertos e talvez um punhado ali e acolá que ainda não entrou, que deve entrar.
Meu Deus, que possa nos ajudar. E ele diz aqui, estamos obtendo ciência. Isto é ciência suprema. Não é ciência natural, estamos a falar de ciência suprema. Não se tem que ter 4 graus de universidade para ter esta ciência, porque todas coisas nos são dadas por Deus para colocá-las sobre o fundamento da fé, para que assim possamos chegar à estatura de um verdadeiro homem de Deus. Verdadeiro homem de Deus. Sim, Senhor. Acrescentamos ciência, porque ciência de sua palavra. Você tem que querer desta maneira, assim como também deve querer neste dia, que os dias de milagre não têm passado. Ciência que o que Deus diz também é poderoso para realizá-lo. Sim, eu entendo aqui já uma coisa. Abraão tinha ciência de saber, tinha conhecimento de saber que o que Deus havia dito era capaz de realizar. Oh, meu Deus! Oxalá que cada um de nós pudesse chegar a esta revelação, ter esse conhecimento, essa ciência suprema de saber que quando Deus diz alguma coisa, Ele nunca poderá falhar. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará, até que ela tenha sido cumprida cabalmente. Abraão, falando aqui de Abraão, oxalá que Deus pudesse nos tomar e nos colocar neste canal em que Abraão acabou atingindo. Abraão sabia que Deus não pode mentir. E fora disso, talvez não é uma questão de que eu confio, meu pai, meu irmão, ele não pode mentir. E ele sabia que Deus era o dono da vida. Ele sabia que Deus era o mestre da vida, o autor da vida. Portanto, para Abraão, o tempo não era nada, porque ele sabia que estava a tratar-se com Deus, que pode levar, talvez, digamos, um velho, digamos, não sei de quantos anos, e transformá-lo de volta para ser um jovem, para que Deus cumpra a sua palavra. Deus tinha que ter a certeza de que, de uma ou de outra maneira, Abraão atingiu condições favoráveis para que Deus cumprisse o que ele havia predito. E eu tenho a certeza, irmãos, quando Deus visitou Abraão, e Abraão, ao abrir e fechar de olho, ele e a sua esposa acabaram sendo transformados de volta para serem jovens, e para que Deus pudesse cumprir o que ele havia predito. A verdade é de que, se Deus falou do arrebatamento, a nossa fraqueza, seja lá o que nós formos, seja lá o que for, a velhice de Abraão não impediu para que Deus cumprisse o que ele havia falado. A minha maneira de ser, a minha insuficiência humana, seja lá o que for, isso não vai impedir para que Deus cumpra com a palavra da promessa de um arrebatamento e de uma transformação. De uma ou de outra maneira, se a gente continuarmos a querer, Deus criará condições favoráveis para que você esteja em linha para ser arrebatado, transformado. Deus, quando dá uma promessa, como já mostramos,
essas promessas são dadas por um juramento. Ai, meu Senhor! Abraão creu nisso e quando tinha 100 anos, não duvidou da promessa de Deus com desconfiança. Observe quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Aqui estava um homem de 100 anos, esperando o dia quando em seu lar nascesse um filho por meio de sua esposa de 90 anos. Vem você? Havia passado sobre Sara quase 50 anos depois do tempo quando as mulheres deixam de dar à luz. Ele havia vivido com ela desde jovem e agora aqui estava com sua força natural morta e a meretriz de Sara também morta. E não havia nenhuma esperança. Quando a esperança, mas ele creu em esperança mesmo contra a esperança, porque tinha ciência, conhecimento de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Oh, Senhor, me ajude e ajude os demais que estão nos ouvindo neste momento. Que isto aqui possa ancorar em nossas almas, como havia ancorado ao nosso pai Abraão. Quando um homem crê em Deus, crê em tudo. Eu lembro uma vez o profeta acabou dizendo: se Deus me disser para que eu vá e fale Abraham Lincoln de volta à vida, um antigo presidente que havia morrido há muito tempo. E ele disse que eu vou chamar o mundo para vir e ver. Isso sendo feito porque ele queria em Deus, queria em tudo. Esse nível de fé que Deus está tentando nos levar. E a ciência, o conhecimento de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Agora, quando a gente tem semelhante ciência, e então a pode acrescentar a sua fé. Quando a gente tem virtude verdadeira, acrescente-se a sua fé. Quando você pode andar pela rua e viver como um cristão, portar-se como um cristão e ser um cristão, então acrescente isso à sua fé. Quando você tem ciência, você diz: pois eu não sei se essa escritura enquadra exatamente. Agora, aqui está Atos 2, 38, e eu não sei como enquadrar isso com Mateus 28, 19. Bem, não vai acrescentar nada, porque ainda não tem nada. Que vai fazer? Ainda não tem suficiente ciência de Deus para conhecer que a Bíblia não se contradiz. Sim, deixe o assunto em paz, não diga mais. Porém, quando você pode ver que a Escritura não se contradiz, e pode ver e dizer por meio da revelação de Deus que a palavra inteira escrita é mistério. Sim, a palavra inteira é escrita em mistério, em parábola. E unicamente a ciência de Deus a pode revelar. Então, quando você obter isso e puder afirmar toda a palavra de Deus com um amém, então acrescente isso à sua fé. Agora já está chegando a ser um bom homem. Está crescendo. Com que está crescendo? Com fé, logo virtude e logo ciência. Vê você como se vê formando este homem? Veja que não há maneira de escapar. Esta é a maneira de chegar à estatura completa de Cristo. Sim, Senhor. Julgue se é correto ou não.
querer na palavra de Deus. Julgue se é correto ou não servir a um credo ou servir a Deus. Sim, só a ciência espiritual ou suprema vai lhe dar graça de saber que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Mas muitas das vezes é ao contrário. Alguém vai basear o seu conhecimento sobre o doutor fulano, ou cientista fulano, ou investigador fulano, e acaba não ter fé para basear naquilo que Deus disse, que é o autor da vida, que é o dono de tudo isso. Sim, faz-me pensar este pensamento, digamos, a um pensamento que me aparece que eu estava tentando meditar. Vamos dizer que talvez um pesquisador de medicina, se ele conseguir, vamos dizer que aqueles que conseguiram inventar, digamos, um olho postiço, aquele homem foi aplaudido por ter conseguido inventar uma coisa parecida com um olho verdadeiro, embora que aquele olho não visse nada. Mas ele foi reconhecido, aplaudido, como se tivesse alcançado alguma coisa maior ou alguma coisa grande. Vamos dizer que talvez as pessoas que conseguem fazer operação de decoração e tudo mais, muita coisa que as pessoas conseguem fazer, ou talvez vamos mesmo dar um exemplo patente. Estamos a falar precisamente de pessoas que conseguiram libertar o país. Quando estava nas mãos dos colonos e as pessoas lutaram, libertaram. Essas pessoas são aplaudidas, respeitadas porque libertaram o país. É bom, mas devíamos ir um pouco além. Além de simplesmente aplaudir alguém que libertou, que aplauso que nós devíamos dar para a pessoa que criou a própria pátria. Mas damos mais valia àquele que libertou e até ultrapassar a própria pessoa que criou o país e nos deu como herança. Devíamos ter essa ciência de saber que o maior aplauso devia ir para aquele que criou. É aqui onde aparecem pessoas, já começam a adorar criatura e deixam de adorar o Criador. Começam a adorar Sol, porque Sol está nos iluminar e tal, é importante, não tem exceção, ilumina para todo mundo, com dinheiro, sem dinheiro, é bom. Mas temos que pensar que há um que criou este Sol. Esse é que merece mais louvor do que todos. Não há nenhuma pessoa no mundo que merece louvor que está acima do louvor que Deus merece. Tudo é secundário. Deus é que merece todo louvor, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. E a ciência suprema vai lhe ensinar a quem render maior glória. Porque você saberá que Deus é que realmente merece todo louvor, porque Ele é que criou tudo. E tudo foi criado por Ele, segundo o seu próprio beneplácito. Não é? Meu Deus, como é bom essas coisas. Quando a gente entramos nisto, acabamos de esquecer de tudo. Sim, e ele diz aqui, julgue se é correto ou não servir a um credo ou servir a Deus. Está a ver? O que é correto? Servir a credo feito por homens, e as pessoas acabam se apegar tanto a coisas feitas por outro homem e negligenciam
colocar, ancorar-se naquilo que Deus fez, que devia ser a primeira âncora em que as nossas almas deviam estar atadas. Julgue se é correto ou não, se deve ser nascido de novo ou unir-se a uma igreja. Alguém que carece de ciência suprema, essa pessoa vai se contentar só por unir a igreja. Mas alguém que tem ciência suprema, ele saberá que eu tenho que ser nascido de novo. Ele saberá que eu tenho que obedecer cada escritura, cada palavra que sai da boca de Deus. E ele continua dizendo, julgue corretamente quando o pregador diz os dias de milagre têm passado. A Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em quem vais querer? Vais querer no pregador que está a dizer algo que contradiz a palavra? Porque por isso a gente estamos a colocar a palavra, para que as pessoas creiam na palavra. Não quererem somente em nós, mas quererem na palavra. Então você diz, poxa, e eu tomo a Deus. Agora, você não diga isso assim somente por dizer que o vai tomar superficialmente de seu coração. Mas algo dentro de você, sua fé o crê. Sua fé diz, eu sei que ele é o mesmo ontem e eternamente. É seu testemunho que é o mesmo. Não há nada que me possa tirar. E eu sei que é verdadeiro. Então acrescente isso à sua fé. Coloque-o sobre o fundamento. Estamos subindo para o reino. Temos chegado até aqui. E ele diz, muito bem. Agora, a coisa seguinte, o pregador e outros que lhe diriam, essas coisas que você lê na Bíblia foram para outro dia, já passado. E direi por quê? Porque já não necessitamos dessas coisas. Já temos que praticar essa coisa como já não temos que praticar essas coisas como a cura divina. Não praticamos o falar em língua na igreja para manter a ordem na igreja e não fazemos isto e aquilo. Mas adianta tendo uma escritura sobre isto, mostrando se ainda necessitamos dessas coisas ou não. Porém, diz a gente, pois eu não sei, não devemos fazer essas coisas hoje em dia. O que devemos fazer é que devemos aprender a falar bem diante da congregação. Está vendo? E você tem que ir discernir que o que é correto para se querer aqui. Devemos ir ao psiquiatra para que nos examine a mente para saber se nos é possível apresentar-nos em nossa mentalidade é suficiente, etc. Eu penso que assim podemos reter as maiores congregações e podemos edificar uma grande organização. Não estamos edificando uma organização. E eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo. Amém. Este é o objetivo fundamental da mensagem. Não para ter um movimento grande, um grande movimento, mas para edificar e fazer com que as pessoas se tornem casas, templos, indivíduos à estatura de Cristo Jesus, para que assim seja como um relâmpago de poder por meio de sua palavra, levando ao indivíduo a este lugar. Não edificar uma organização para uma denominação maior, mas edificar indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Essa é a ideia. Oh,
Oh, meu Deus. Essa é a ideia. Talvez alguém pode assumir que esta luta toda que nós estamos a fazer, tentando espalhar a mensagem, o objetivo é para sermos um grupo, uma denominação, ou uma organização grande, ou uma grande organização. Não é esse o objetivo. É para captar a atenção da noiva, dos escolhidos. E depois serem construídos para serem casas em que Deus pode habitar. Meu Deus, que esclarecimento. E ele continua dizendo, acrescente a sua fé virtude, e a virtude é ciência. E agora estamos chegando a um lugar. Agora, quando eles começam a dizer-lhe, ora, nós não temos que aceitar isso neste dia. Porém, sim, tem que aceitar isso. Assim tem que ser. As escrituras não podem mentir. E tampouco são de particular interpretação. Segundo Pedro 1:20. Você unicamente tem que crer nisto como está escrito. A gente tem que ter estas coisas. E a única maneira de obtê-las é tendo ciência celestial. Graças a Deus. E a ciência celestial vindicará a palavra. Estamos a falar mesmo da ciência celestial, não é? Talvez ter que colocar alguma coisa aqui. Quando a gente temos a ciência celestial, como acabei de me referir, tornamos cientistas espirituais. Tornamos médicos espirituais. Eu queria talvez aproveitar esta ocasião para ler uma coisa aqui que eu estava meditando. Como acabei de citar aqui, que quando a gente se tornamos, obtemos esta ciência suprema, se tornamos com a ciência, o homem com a ciência natural, ele se torna um médico natural. Os nossos médicos são médicos naturais. Podem colocar, quando você, digamos, ter uma fratura na perna, podem procurar gesso e tentar arrumar os ossos de uma maneira assim, natural, e colocar aquele gesso dele. E acabou para ele. É um médico natural. Esperando que a vida, que é Deus, possa ligar aqueles ossos. O médico natural só pode arrumar. Quem liga aqueles ossos não é médico. Porque se ele pudesse ligar, poderia arrumar e ligar logo naquele dia. Mas ele tem que esperar um tempinho em que a vida vai entrar em ação e vai ligar cada osso. É por isso, quando se trata de uma perna, digamos, uma perna cortada, e quebrar mais um pedaço e ligar, enquanto que é uma perna solta, nesse por gesso aquela perna não vai se pegar, porque não há vida. Só a vida é que cura. Sim, só eu queria esclarecer uma coisa aqui. Quando a gente temos essa ciência, que é ciência celestial, acabamos também se tornando médicos celestiais. Talvez isso pode soar um pouco estranho, mas eu tenho a certeza de que essa escritura aqui, que é São Marcos 16, pode esclarecer um pouco isso. Uma coisa que eu sempre tenho tentado meditar. E 18, São Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu queria que você notasse uma coisa aqui. A Bíblia não diz que porão as mãos nos enfermos e serão curados. Diz que porão as mãos e os curarão. Quem os curarão? Esses mesmos que colocaram as mãos é que os curarão.
O que estou a tentar mostrar aqui, é verdade que a gente conhecemos que quem cura é Deus, mas por causa da ciência espiritual, a pessoa que coloca a mão, a Bíblia aqui diz que é ele que colocará as mãos e os curarão. Porque por este conhecimento, por se tornar um cientista celestial, ele se torna um médico celestial. E a cura dele que ele exerce já não é aquela cura natural que tem que fazer isto naturalmente, mas ele simplesmente coloca as mãos e faz oração. E aquela oração vai como um machado diretamente na raiz daquela enfermidade e corta. Eu creio que já expliquei como essas coisas operam. Dizia eu que a diferença entre um médico celestial e um médico natural, vamos dizer que alguém tem, digamos, câncer, talvez que seja no seu seio, e como é sabido, e o médico natural, a luta dele é de cortar aquele seio para extrair juntamente com aquela vida que está comendo a pessoa, que é cancro. Mas o médico celestial, ele não lida, não trabalha com a carne, trabalha com a vida daquela enfermidade. Ele simplesmente faz oração e expulsa aquele espírito, aquele demônio que estava comendo aquela pessoa. Eu estava pensando, o que seria mesmo, por que esta doença que está a apoquentar o mundo, só por, digamos, lavar mão, digamos que está nas suas mãos, lavar mão, ou mesmo, sei lá, aquelas coisas dizem que pode-se usar o que vinagre, o que e aquilo acaba destruir o próprio corpo em que aquela doença habita. Mas não quer dizer que o espírito que estava dentro daquele corpo já foi aniquilado. Destruiu o corpo em que aquela doença estava. E uma doença só pode ter o efeito quando tiver um corpo onde pode operar. Sim, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Estamos a falar aqui precisamente da ciência celestial comparada com a ciência natural. E eu lembro uma vez, o profeta estava a falar a respeito de televisão, de que sabemos televisão saiu da palavra visão, não é? Que foi sempre aquilo que sempre houve na Bíblia, nos tempos de Elias já havia visões. Só o diabo, o que ele faz? Copeia do médico espiritual e traz na medicina natural. E é assim que o diabo sempre sobreviveu, como dizem que o diabo não tem programa, só entra no programa dos outros. Sim, deixa eu continuar a ler para ver se posso procurar onde terminar. Acrescenta a sua fé, virtude é ciência. E agora estamos chegando a um lugar. Agora, quando eles começam a dizer, ora, nós não temos que aceitar isso neste dia. Porém, sim, tem que aceitar isso. Assim tem que ser. As escrituras não podem mentir. E tão pouco são de particular. Ok, você unicamente tem que crer nisto como está escrito. A gente tem que ter essas coisas e a única maneira de obtê-las é ter ciência celestial. E a ciência celestial vindicará a palavra. A gente tem que querer. Não se pode fingir esta questão de querer. Nenhuma destas coisas são fingidas. Oh, que o Senhor nos ajude, que essas coisas estejam em nós. Estar em nós. Não fingir-se.
mas estar em nós. Se você trata de dizer o tenho, não vai ser um corvo, não vai ser um corvo colocando pena de pavão real, porque cairão, não tem nascido ali originalmente, tem sido acrescentadas. Só tem que estar em você, da vida, e depois vai se manifestar abertamente. E acaba sendo, digamos, como um olho, como já me referi aqui, postiço. Vamos dizer, e você tem uma perna postiça, e no instante você é envolvido, digamos, em disputa ou em peleja, está aí a lutar com alguém, e você tem uma perna postiça, certamente aquela perna não vai levar muito tempo antes de cair, porque a perna não está ligada com você. Não tenta manufaturar nada, não tenta taxar nada. A coisa tem que ser parte de você. Faz-me pensar no Davi que disse no Salmos 1, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Há uma grande diferença em ser plantado e ser metido na terra. Como a árvore de carvalho que tem sido plantada e suas raízes já sustentam bem, mas uma raminha que tem sido metida na terra, não sabemos. Na terra, não sabemos o que sucederá com ela, porque não tem raízes nem fundamento. É como aqueles que vêm do seminário. O doutor fulano de tal me ordenou ao ministério. Isso não importa nada se você tem nascido nisto por Cristo, por meio da sua fé. Você é regenerado e renascido nisso. E depois de haver entrado, essas são as coisas que ele espera que você acrescente à sua vida. Acrescente-as continuamente. Agora, continuemos para ver essas coisas. Há outra coisa acerca da ciência celestial que podemos mencionar aqui. Tem perdido a Bíblia seu significado nesses últimos dias? Há muita gente que diz que a Bíblia não quer dizer exatamente como diz. Se Deus cuida de mim e me corrige em meu pecado, e se eu sou filho de Deus, Ele em verdade faz isso. Também faz assim com você, filhos e filhas. Quando fazemos algo mal, Ele nos corrige. Então, se Deus é tão preciso quanto a você até cuidá-lo e corrigi-lo, quanto mais seria quanto a sua palavra. Se Ele pode corrigir, e qual é o nosso exemplo? A qual Ele mesmo? Se Deus vela por nós, para ter a certeza de que, se estivermos em erro, Ele nos corrige através da palavra, Ele não velará a respeito da sua palavra para que não seja destotada ou acrescentada ou tirar alguma coisa? A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João 1:1-14. A palavra é a revelação de Jesus Cristo. Porque assim diz a Bíblia, Cristo sendo revelado em sua palavra. Se Ele tem cuidado de você, quando você tem transpassado suas leis, e como resultado, Ele lhe condenou. Então, quanto mais tem cuidado da sua lei, e com a qual lhe condenou, não trata de contar-me tais coisas. E eu creio em ciência genuína do Espírito Santo. A ciência que vem do Espírito Santo sempre afirmará a palavra com amém.
Graças a Deus, bendito seja o Senhor nas alturas. A ciência suprema que vem do Espírito Santo sempre a ecoará, sempre afirmará a palavra com amém. Que a palavra assim seja, ela é verdade. Quando você vê estas coisas na Bíblia, que parece que se contradizem, então sente-se em paz a estudá-lo com muita oração e de repente o Espírito Santo começará a entrar. Depois de um momento você pode ver como tudo cai em seu lugar. Então ali o tem. Isto é a ciência. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a igreja diz, em certo sentido, ele é o mesmo. Não, Senhor. Ali mesmo se quebrou a coisa. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Nele não há diferença. Ele vive em sua igreja, fazendo as mesmas coisas. E como disse, faz um momento, um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque Jesus disse, estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Também disse, as obras que eu faço, também vós as farei. Também disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. E o ramo só vive por meio da vida que está na videira. O que está na videira sai nos ramos. Glória! Então Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E Ele em nossas vidas produz a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu Deus. É por isso Ele está fazendo o que está fazendo entre nós. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. E Ele prometeu que estaria em nosso meio, em nós, até a consumação dos séculos. É Ele que está a fazer com que o seu trabalho continue. No dia em que Cristo deixará a terra a igreja, no dia em que Cristo deixará a terra, será precisamente o mesmo dia em que a igreja também partirá. Só Ele está conosco, Ele está em nós. Ele ampara as nossas vidas, é Ele que ampara os nossos serviços, os nossos negócios, é Ele que coloca muro de fogo ao redor das nossas casas e tudo mais. Sim, está a fazer me lembrar um assunto que eu dizia que havia ouvido por alto. A irmã acabou de vir falar comigo, a irmã Araújo, como algumas colegas do serviço acabaram de ir a alguns curandeiros levar medicamento para pôr na banca dela para ela não vender. Mas aquelas colegas ficaram tão admiradas quando viram que ela ainda continuava vendendo, até vendendo melhor do que antes. E ficaram admiradas. O que se passa? Nós fomos aos curandeiros, já colocamos o medicamento para ela não vender, mas ela continua a vender. É quando compreenderam que há um Deus. Que, dizer a verdade, há um juiz supremo. As pessoas podem lhe julgar incorretamente, mas há um que nunca lhe julgará incorretamente. Ele lhe julgará em retidão, segundo as suas obras. Você pode ser acusado ali de ter feito isto e aquilo, mas se você é inocente, tarde ou cedo Deus provará que você era inocente.
Ai, meu Senhor. Agora, a ciência a ciência, e eles não a deste mundo, porque essa ciência arrazoa. Qualquer classe de ciência mundana se põe a razoar. Qualquer ciência mundana se põe a razoar. Porém, a fé não tem arrazoamento. A ciência que sabe que a palavra de Deus é verdadeira, ela não arrazoa, porque sabe que a palavra de Deus é verdadeira e é invariável. Sim. Se Deus revela a você que sucederá tal ou qual coisa, todos os cientistas no mundo podem dizer que não pode suceder porque é contrário. Porém, de todas as maneiras você crê nisso. Sim, senhor. A fé não arrazoa. Mas a Bíblia diz que destruindo o conselho, a gente não pode arrazoar com a fé. Fé não tem arrazoamento. Antes sabe onde está. Fé põe por obra, fé retém e não se pode mover. Não há nada que a possa mover. Fica fixa, esperando, não importa. Ali fica. Deus disse a Noé: essas coisas vão suceder. E Noé creu. Disse Deus a Moisés: essas coisas vão suceder. E Moisés creu. Deus disse aos discípulos que certas coisas iam suceder. Espere até o dia de Pentecostes. E ali ficaram esperando. Sim, Senhor. E o mesmo Deus que falou com Noé, que falou com Moisés, que falou com os discípulos, é o mesmo que falou conosco, nos prometendo o arrebatamento neste dia que nós estamos a viver. Se aquele Deus confirmou para Moisés, confirmou com Noé, confirmou com os discípulos, confirmará também para conosco, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Oh, meu Deus! Como o crente devia estar neste momento absorvendo cada palavra de Deus, colocando cada pecinha nele, com a esperança de saber que é o que vai me levar para outro lado. Muitas das vezes, por termos passado através da ciência mundana que arrazoa, tentamos querer arrazoar tudo. Desde que você arrazoa, você não tem a ciência sobrenatural, a ciência suprema, a ciência celestial. Você não tem conhecimento de saber que Deus nunca falha em cumprir a sua palavra. Este conhecimento, esta ciência que nós anelamos, desejamos. Agora, a ciência não é ciência mundana, mas ciência celestial. Agora, Deus sendo a fonte de toda a ciência. E Deus é a palavra. Deus é a fonte de toda a ciência. Ai, meu Senhor, que coisa bonita. O que você pode comparar com Deus? A quem você pode comparar com Deus? A fonte de toda a ciência, a fonte de todo o conhecimento. As pessoas, como pessoas, não conhecemos nada. Ninguém conhece nada. E às vezes as pessoas, quando, digamos, aprender um pouco, sim, estamos a falar, digamos, que talvez é um botânico, alguém que acabou aprendendo as plantas e tal, e conhece, pode levar uma folha, começa a dizer que essa folha está a ver esses riscos, chama-se o que, esta parte, o que é isto aqui, que tudo, que caraca, tudo que pode se aprender. E ele sente que, eu já sei, porque posso aqui, talvez, macatamburear uma folha.
posso pôr em pedaço uma folha e detalhar em cada pedaço. E pensa que já sabe. É bom, sabe? Mas quanto mais a própria pessoa que criou esta folha que você está a expendir há tantos anos a aprender, quanto mais a pessoa que a criou, quem sabe, a pessoa que já aprendeu coisa criada ou a pessoa que criou? Só se você tem a ciência espiritual, saberá que Deus é a fonte de toda a ciência. E Deus é a palavra. Então, se você tem ciência celestial, você crê na palavra e arrasou as coisas por meio da palavra. As coisas sim devem ser arrazoadas, mas por meio da palavra, não por meio daquilo que você aprendeu, não por meio daquilo que você acha ser melhor, mas arrazoar por meio da palavra. É o que nós estamos a falar aqui. Talvez alguém pode dizer que está aí a aumentar o que o profeta diz. O profeta estava a ler e arrazoava com a palavra. E a gente estamos a ler e a arrazoar também pela palavra. Neste assunto dos impostos, o caso que o governo tinha contra mim, uma vez, numa audiência, não podia encontrar dinheiro. E eu lhes disse, pois, se não há problema, então por que não me deixa em paz? Então este advogado, um grande homem com um cigarro na mão, ia me falar da escritura. Ia me falar das escrituras. E me disse, senhor Branham, eu sou um estudante bíblico. Esse doutor disse, senhor Branham, eu sou um estudante bíblico. E ele respondi, muito bem, me agrada saber isso. E ele disse, me agrada saber isso. Disse, agora, eu quero saber acerca desta substituição de lenços que você envia às pessoas. Superstição de orar sobre os lenços, os pedacinhos de pano ungido. Suponho que você põe um preço sobre isso. Disse-lhe, não tem custo. Continuou dizendo, pois, esta superstição. Disse, senhor, você diz que isto é superstição? Faz algum momento você me disse que era um estudante bíblico. E eu disse, e ele disse, e eu o sou. Disse, cita-me Acto 19:11. O profeta já estava a dar àquele senhor, disse, cita-me então Actos 19:11. Vê você? E ele já estava a levar para o que a escritura diz a respeito de lenços e lencinho que se tirava no corpo de Paulo. Vê você, a ciência. E ele está a dizer aqui, aquilo foi ciência. Não ciência natural, mas ciência que vem do Espírito Santo. Ele mesmo caiu na armadilha e logo tratou de mudar a conversa. Então disse, cita-me então João 5,14. Não pode fazer. Então São Tiago 5,14. Não pode fazer. Então lhe perguntei, conhece você São João 3,16? O caminho da ciência mundana, intelectual. Disse-me, porém, senhor Branham, você está tratando de examinar este caso por meio da Bíblia. E nós o estamos examinando por meio da lei do país. Então respondi, porém, senhor, não estão as leis do país baseadas na Bíblia? Tratando-se de uma nação cristã, os Estados Unidos, ele procurou saber, não estão as leis do país baseadas na Bíblia? Então, é justiça. Seguramente, ciência não mundana, mas ciência espiritual da palavra, conhecendo e fazendo o que tem dito Deus. Isso é correto. Então, se você tem isso e crê em todas as coisas, e que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que o que a palavra diz é correto, etc., e você afirma cada coisa com amém, então acrescente isso à sua fé. Isto está bem. Graças a Deus. Tenho a certeza de que já tenho uma hora, alguns minutos.
Se alguém trata de dizer que a Bíblia tem perdido o seu poder e que não há nada como o batismo do Espírito Santo, não vai acrescentar isso à sua fé, porque não serve, cairá. Isso é como pôr barro sobre uma pedra, não se agarra, se desprende. Essa gente diz, não se pode pôr confiança na Bíblia nestes dias. Você tenha cuidado. Você tem ouvido tantas essas coisas. Se você tem isso na sua mente, não vai acrescentar, porque não serve. O edifício inteiro cairá ali mesmo. Tem que ser unido pelo ligamento do Espírito Santo. E este ligamento é o que sela. Sim, está a falar precisamente deste ligamento aqui. Como podemos ver, aqui está separado, não é? Isto que liga aqui o Espírito Santo, a massa que se coloca aqui para pôr outra pedra, não é barro de cimento, é o Espírito Santo que liga essas virtudes. Que sela. E o mesmo que sela, você bem sabe que um pneu vulcanizado sempre dura mais que um pneu com emenda de cola sobre o outro. O pneu que leva a emenda de cola, ao correr e esquentar, a emenda afrouxa. Isso tem passado com as pessoas hoje em dia. Tratam de pegar sua ciência, a ciência mundana, com um pouquinho de goma terrestre, e logo quando chega às provas dizem, ora, estávamos equivocados. E dentro em pouco se encontra sem nada de ar. O pneu vaziou. A caminho em direção ao céu. E vamos apanhar muitos carros que se machucaram ou perderam ar ao longo da jornada cristã. Andou com pneus que não eram próprios pneus, não é? Como foi mostrado aqui. Está a ver? Porém, se você fica ali com suficiente calor do Espírito Santo, até que chega a ser um com o pneu, então ali está a resposta. Você e o pneu chega a ser um quando se fica até que você e toda a promessa de Deus chegue a ser um. Então acrescente isso à sua fé. Se não, então não acrescenta nada. Se você diz, não se pode ter confiança na palavra, não vai acrescentar isso. Se você diz que a promessa do batismo do Espírito Santo foi unicamente para os 12 apóstolos, como fazem hoje algumas igrejas? Não trate de acrescentar isso. Ali é onde seu fundamento se torna em pedaços. Como vimos na mensagem de ontem à noite, e ele diz e fala de Uzias, quando viu este homem no qual tinha muita confiança, e eles com seu fundamento todo derrubado, leproso, não lhe servia. Segundo Crônicas 26. Agora, dizem que foi unicamente para os 12 discípulos. Faz já algum tempo, eu estava com o irmão Raita, éramos como uns 4 ou 5 pregadores que estávamos falando essa noite. E um se levantou e disse, agora, eu quero dizer-lhes algo, amados irmãos, e eu penso que vocês são uma gente muito boa. Recordo-me que disse ao que estava junto de mim, ele é um daqueles, observe bem, o irmão Júnior Jackson acabava de pregar sobre a graça de Deus, e em verdade estava ungido. E agora, este irmão estava dizendo, agora, quero dizer-lhes que este senhor Branham, quero lhes dizer que este senhor Branham é um anticristo. E assim continuou por um momento, e alguns dos outros pregadores queriam defender-me, e lhes disse, esperem, irmãos, não digam nada, ele somente é um, e nós somos muito. Deixe
Ele está buscando questão comigo. E a verdade é que eu mesmo queria lhe responder. Só estava no meio dos irmãos e esse senhor acabou falando desta maneira. E o irmão Branham estava ali. E ele continuou dizendo, quanto ao batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que somente 12 receberam o batismo do Espírito Santo. E quando a cura divina, somente os 12 receberam o dom de cura divina. Não falamos onde a Bíblia fala. Nós falamos, é ele que estava a dizer, nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. E ele só estava a dizer, o Espírito Santo só foi recebido por 12. A cura divina só... ok, deixa eu começar. E ele continuou dizendo, quanto ao batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que somente 12 receberam o batismo do Espírito Santo. E quando a cura divina, somente os 12 receberam o dom de cura divina. Nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Deixei que falasse por uma meia de hora e então disse, espere um momentinho. E eu tenho anotado tantas acusações. Dê-me a oportunidade de dar a resposta a algumas delas. Então falei à congregação. Agora, o senhor acaba de dizer que ele fala onde a Bíblia fala e que sua igreja guarda silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Todos vocês são testemunhas. Responderam sim. Então disse, agora, ele tem dito que somente os 12 receberam o Espírito Santo. Minha Bíblia me diz que houve 120 na primeira vez. Está vendo? Diz amém. Então, essa classe de ciência que lança para fora, continuei. Então, suponho que Paulo não recebeu o Espírito Santo quando disse que o havia recebido. Que tal Atos capítulo 8, quando Filipe pregou ao samaritano e havendo sido batizado no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda não havia caído sobre eles, quando enviou a Pedro e João, os quais vieram e lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Estava ele entre os 12? Além do mais, no capítulo 10 dos Atos, quando Pedro estava no sotão e viu a visão de ir à casa de Cornélio. Meu Deus, o homem já estava a aquecer ali. Estava a esquentar, a queimar-se. Estando ainda falando Pedro, estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam o sermão. Atos 10, 44. Disse, a Bíblia ainda estava falando. Onde está a sua igreja? E quando a cura divina? Você disse que unicamente os 12 discípulos tinham a cura divina? A Bíblia diz que Filipe foi a Samaria e expulsou demônios e curou os enfermos. E que houve grande regozijo na cidade. E ele não foi um dos 12, nem mesmo foi apóstolo, mas diácono. E ele disse, amém. Disse, Paulo não foi um dos que estava no cenáculo, mas sem dúvida teve o dom de cura divina. Veja quão grande foi aquele dom. Que mesmo agora, aquela ciência que a gente tira de um livro, é melhor lançá-la no lixo. A ciência mundana. E obter esta ciência na qual Deus diz, é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E logo você dirá, amém. Sim, Senhor, sim. Não somente para os 12, mas para todos. Atos 2, 39. Quando você chega a obter tal grau de fé, quando sua fé afirma cada palavra com amém, então pode dizer, agora sim acrescentemos isto. Bendito seja o nome do Senhor. Acho que temos que terminar. O profeta mostrando aqui que essa ciência é do conhecimento, tem também a ver com conhecimento, com real conhecimento da palavra de Deus. Não desequilibrar-se ali e acolá e tomar credo e tomar doutrina aqui. Eu estava a ouvir um homem aí de nome
um deputado bem conhecido ao nível nacional e dizia: essa discussão que estamos a fazer aqui é como se tivéssemos levado um apóstolo e um católico ali dizer que será que o homem pode ter uma mulher ou muitas mulheres? E ele disse que não teremos nenhuma solução, porque esse estará a dizer que está na Bíblia, esse está a dizer que está na Bíblia e tudo mais, e não haverá quem vai poder vencer. Está vendo? Nós temos achado graça, e podia até se dizer que esta mensagem veio precisamente para nos dar a ciência suprema, a ciência celestial. A capacidade espiritual de discernir e colocar e saber colocar as coisas no seu respectivo lugar. Sim, alguém pode dizer que coelho não se come, porco não se come, talvez falando de uma única escritura. Mas se você tem a ciência que vem do Espírito Santo, vai lhe levar ao ponto onde você vai compreender em que tempo estamos a viver, que há outras escrituras que não se enquadram com aquilo que você ainda pensa, tinha algum significado, como foi mostrado a Pedro. Oh, irmãos, como crente devíamos estar bem abertos. Estamos aqui a construir em nós uma casa para o Espírito Santo habitar. Eu estava pensando que, enquanto que estamos construindo a nós mesmos como templo do Espírito Santo, Ele também foi nos construir moradas. Como ele disse no livro de São João 14, vou vos preparar morada. Enquanto que ele foi nos preparar morada, nós também estamos a construir essa morada também para ele, que são os nossos próprios corpos. É uma questão realmente de amor. Ele construindo para nós morada e nós construindo a nós mesmos como morada para ele próprio. Ele nunca vê em você por um esforço. Se você não abrir e construir e o deixar entrar, e o convidar para entrar, ele nunca esforça para entrar nenhuma alma. Você que deve o convidar, como fez Cleopas, o seu amigo. E às vezes ele pode parecer como estivesse não querer parar, não querer entrar. Você deve continuar a o constranger até que ele tenha entrado. Você não gostaria de dizer: oh Deus, acabei de ver essas duas pedras, virtude assim como a ciência. Ajude-me, Senhor, para que eu tenha essa ciência em mim. É a única maneira pela qual você nunca pode ser enganado. Quando tiver a ciência celestial, a ciência suprema, a ciência do Espírito Santo. Encaminhe-me, ó Deus, para que na medida em que vamos subindo, construindo esta morada, e eu também esteja caminhando e colocando cada pecinha, cada pedra. Vou orar. Ó Pai Celestial, já chegamos ao fim deste culto. Talvez pode não vir e se repetir deste lado da eternidade. Mas, Senhor, Tu que és o primeiro e o último, aquele que esteve morto e vive para todo o sempre, o autor da vida. Acabamos aqui de ver o nosso pai Abraão, como ele estava tranquilo, porque sabia a quem estava tratando-se, o autor, o dono da vida.
a fonte de toda a sabedoria. E Abraão tinha a ciência de saber que Deus não vai falhar em cumprir a sua palavra. Senhor Deus, estamos aqui como filhos de Abraão. Estamos aqui, ó Pai, como aquelas águias que foram prometidas que estariam ao redor do cadáver. E aqui está o cadáver que estamos baqueteando, comendo. Ajuda-nos, como vimos, que o homem para crescer precisa de comer e estamos a comer. Permita que de uma ou de outra maneira, aquilo que talvez vai além daquilo que o homem pode arrazoar e pensar. Senhor, permita que cada um, neste momento que estamos a ver essas virtudes, na medida em que cada virtude é mencionada, tenhamos graça, Senhor, de obtê-la. Ó Pai Santo, como acabamos aqui de ver o profeta, levando a essa gente a um ponto em que não tem mais palavra a dizer, porque foram colocados num cantinho, porque estavam a usar uma ciência errada. Senhor, estamos em pé, porque tem também nos ajudado. Senhor, muita coisa já apareceu entre nós, muita coisa já foi citada com pessoas erradas, mas o Senhor nos deu ciência suficiente para podermos deparar cada doutrina errada e sairmos vitoriosos. Ó Pai Santo, ajude, Senhor, cada irmão, cada irmã para obter essa ciência espiritual, a ciência suprema, a capacidade de saber a quem confiar e a quem crer. Quando chegar um momento em que alguém é testado para confiar nos curandeiros, ter a capacidade espiritual de saber que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Senhor, ajuda a sua igreja, apetrecha-nos, ó Pai. Senhor, nos prepare, queremos estar prontos, Senhor. Te amamos, queremos te servir de todo o nosso coração. Que essas coisas que estamos a falar aqui não sejam simplesmente atachadas em nós, mas, Senhor, seja parte da nossa vida. Plantado em nós, saindo diretamente em nós, com raízes, para nos segurar em tempo de tentação. Obrigado, Senhor, por este tempo. Abençoa o teu povo espalhado em todo lado. Aqueles que nos ouvem, que uma bênção especial possa repousar na vida de cada um, iluminando o seu entendimento, ó Pai, para ter uma ciência suprema, para saber discernir o bem e o mal, para que possamos ser astronautas espirituais neste momento em que tem nos enviado astronauta, ó Pai. Queremos, ó Pai, entrar e cada palavra usá-la, ó Pai, como uma roupa pela qual nos vestir para sermos capazes de se descolar naquele dia. Obrigado por este momento, obrigado pelas revelações, obrigado pela palavra, pela unção. Permita que cada coisinha vá a seu lugar e produza segundo a sua espécie. Tudo que não saiu de ti, que talvez foi expresso aqui, tire isso, Senhor, das nossas vidas e da vida do teu povo em todo lado, para que somente a palavra possa achar um lugar nos nossos corações e seja regada dia e noite para produzir a palavra em nós. Nos encomendamos nas tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Te peço. Amém.